Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo eu estarei mostrando 3 formas de se encontrar ou de se calcular a raiz quadrada inexata ou a raiz quadrada aproximada, ou seja, a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito ou um número que não tem raiz quadrada exata. As 3 formas são as seguintes: pela fatoração, como vocês estão vendo aí, né, nesse papel. Depois por tentativas e por fim eu mostrarei uma fórmula que nos permite calcular esse tipo de raiz. No final do vídeo, se você gostou, dê o seu like. Se ainda não for inscrito em nosso canal, eu peço que faça a sua inscrição, por gentileza. Bom, vamos começar com o número 320 usando a fatoração. Como 320 é um número par, conforme vocês podem ver, nós vamos começar a dividir pelo seu menor divisor primo, que é o número 2. Todas as vezes que o número for par, nós usaremos o número 2, que é o menor divisor primo de qualquer número par. Aliás, o número 2 é o único divisor primo que é par e é o menor divisor primo de qualquer número, ou é o menor número primo que existe. Bom, 320 dividido por 2 vai dar 160, nós colocamos aqui. E eu vou continuar dividindo por 2. 160 dividido por 2 vai dar 80. Continuar dividindo por 2. 80 dividido por 2 vai dar 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. E agora só nos resta dividir pelo próprio 5, já que o 5 é o número primo. Os números primos, só para lembrar que são aqueles que têm 2 divisores apenas, o 1 e ele mesmo. O 5 é o número primo. Voltando um pouco aqui, o número 2 é o único, não sei se eu falei no início, mas se eu falei fica a título de lembrar. O número 2 é o único número primo que é par e é o primeiro e menor dos primos. Os demais números primos são todos ímpares. 5 é um deles, só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, por isso ele é primo. Portanto, como 1 não vem para cá, aí vai vir o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aí quando chega aqui, termina o cálculo. E o que nós temos aqui? Nós temos que o fator primo 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E o fator primo 5 aparece apenas uma vez. Então, esse valor, esse número 320, ele pode ser escrito assim, olha. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 não aparece 6 vezes? Então tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vezes quem? Vezes o 5. Então, vezes o 5. Ora, como o fator primo 2 aparece 6 vezes, ele pode ser elevado à sexta potência. Então, fica 2 à sexta vezes 5. A forma fatorada dele. E eu vou continuar bem aqui. Nesse caso, a raiz quadrada de 320 é a mesma coisa da raiz quadrada de 2 à sexta vezes 5, certo? Lembrando que essa forma de resolver, esse radical aqui, raiz quadrada de 2 à sexta vezes 5, eu posso escrever separadamente. Então vai ficar raiz quadrada de 2 à sexta vezes a raiz quadrada de 5. Lembrando ainda que nós podemos dividir, só um momento,
Lembrando ainda que nós podemos dividir esse 6 aqui pelo 2 aqui dentro, o índice 2. Então, trazemos aqui o 2 para fora da raiz. E quando divide o 6 pelo 2 aqui dentro, vai dar 3. Portanto, isso aqui fica 2 à terceira. Vezes. Observem também que o expoente do 5, embora não apareça, é 1. Não dá para dividir pelo 2 aqui. Então, esse 5 vai continuar dentro da raiz. De modo que 2 à terceira dá 8. Está bem aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 à terceira vai dar 8. Então, fica 8 raiz quadrada de 5. Ou seja, o número 320 não tem raiz quadrada exata. Observe que o fator 5 aqui, ele ficou sozinho. Então, esse número não tem raiz quadrada exata. Ele pode ficar 8 raiz de 5, ou, se fosse o caso, se calcularia a raiz aproximada do 5 e multiplicaria pelo 8. Mas nós vamos deixar aqui mesmo. Então, a raiz quadrada o número 320 não é um quadrado perfeito, portanto, ele não tem raiz quadrada exata, e a sua raiz quadrada aproximada é 8 raiz quadrada de 5. Aliás, não é nem aproximada, é até onde nós chegamos aqui pela fatoração. Depois eu vou mostrar como será a raiz quadrada de 320 de modo aproximado, que é o próximo passo. Então, nesse mesmo 320, nós vamos usar agora o método das tentativas. Método da tentativa. Então, vamos aqui no primeiro caso. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que vai dar 289. Quando fizermos a conta, veremos que dá 289. E 18 ao quadrado é 18 vezes 18, e quando fizermos a conta, veremos que dá 324. Sendo assim, a raiz quadrada de 320 está entre 17 e 18, ou seja, ela é maior que 17 e é menor que 18. Essa raiz quadrada ela deve estar mais próxima de 18, pois 18 ao quadrado é igual a 324, que passa pouco de 320, ou seja, 18 é uma raiz aproximada mais adequada para 320, porque 18 ao quadrado dá 324 e passa bem pouco de 320. Então, se fôssemos escolher entre 18 e 17, escolheríamos o 18, porque se aproxima mais, pelo fato de 18 ao quadrado dá 324, e é bem mais perto de 320 do que 289. É de 320. Mas nós não vamos fazer uma outra tentativa. Na segunda tentativa, nós temos 17 vezes 7 ao quadrado. 17,7 ao quadrado, não é vezes. 17,7 ao quadrado. Quando se multiplicar 17,7 ao quadrado, vai dar 313,29. Aí vamos para 17,8 ao quadrado. Quando se multiplicar 17,8 ao quadrado, ou melhor, quando se multiplicar 17,8, aqui, 17,7 ao quadrado, ou seja, 17,7 vezes 17,7, e vai dar 313,29. Aqui, 17,8 ao quadrado, ou seja, 17,8 vezes 17,8 dá 316,84. E aqui, 17,9 ao quadrado, ou seja, 17,9 vezes 17,9 dá 320,41. Então, a raiz quadrada de 320 está entre 17,8
e 17,9. Aqui, olha, 17,8 e 17,9. Ela está mais perto de 17,9 porque 17,9 ao quadrado dá 320,41, que passa pouco de 320. Então, se fosse escolher entre 17,7 ao quadrado, 17,8 ao quadrado e 17,8 ao quadrado e 17,9 ao quadrado, escolheríamos 17,9 ao quadrado, que está mais próximo de 320, porque vai dar 320,41. Mas ainda temos mais uma tentativa. A última tentativa é 17,88 ao quadrado, que vai dar 319,69. Deixa eu colocar aqui, 319,69. Já fiz as contas. E 17,89 ao quadrado, que é 17,89 vezes 17,89, vai dar 320,05. Então, a raiz quadrada de 320 é aproximada a 17,88 ou 17,89. É aproximada, não é igual. 17,88 ou 17,89. Então, nós costumamos escolher a menor aproximação, já que as duas têm duas casas decimais, então costumamos escolher a menor aproximação. Por isso, ficaremos com a 17,88. Então, a raiz quadrada de 320 é aproximadamente 17,88. Então, agora nós vamos ver uma forma de encontrar usando esta fórmula aqui. Raiz quadrada de x é igual a x mais y, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de y. E quem é o x? O x é o número que queremos calcular a raiz aproximada. Se fosse no caso do 320, o x seria o 320. O y é o quadrado perfeito mais próximo de x. Então, vamos ver aqui. Temos aqui a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5, se formos colocar lá na calculadora, eu vou até colocar aqui com letra vermelha, se fôssemos colocar na calculadora, ela seria 2,23 679, porque ela é infinita. Todos os números que não são quadrados perfeitos, as suas raízes quadradas são números racionais. Então, ela é infinita. Claro que lá na calculadora não tem as reticências. Não iria aparecer as reticências. Mas se fôssemos calcular com uma calculadora mais avançada, então vai dar esse valor aqui. É infinito. A fórmula vai nos permitir encontrar um valor aproximado. Então, eu vou pegar aqui. Vou usar aqui a fórmula. Essa fórmula aqui. Raiz quadrada de 5 é o nosso raiz quadrada de x. O nosso x é 5, né? Mais o y. O y será o quadrado perfeito mais próximo de x, ou de 5 no caso. Que é o quadrado perfeito mais próximo de 5? Olha, nós temos o 4, cuja raiz quadrada é 9, ou melhor, cuja raiz quadrada é 2, e temos o 9, cuja raiz quadrada é 3. Quem está mais próximo de 5 é o 4. Então, eu vou pegar o 4, certo? Então, aqui x é o número que eu quero achar a raiz, y é o quadrado perfeito mais próximo, a fórmula aqui é sobre 2, vezes a raiz quadrada de y. Ora, o y é 4, a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Então, vamos ficar com... Deixa eu colocar mais para cá. 5 mais 4 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. Fica 9 sobre 4. E agora vamos dividir 9 por 4
para saber quanto vai dar. Vou dividir bem aqui do lado, olha, 9 por 4. Não é 9 sobre 4 aqui? Então eu vou dividir 9 por 4. 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 9 sobra 1 aqui. Aí eu coloco uma vírgula aqui, porque não tem mais nada para descer e eu quero continuar. E um 0 aqui. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2. Aí eu coloco outro 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então deu 2,25. Isso quer dizer que a raiz quadrada aproximada, eu não vou colocar aqui, a raiz quadrada aproximada de 5 vai dar 2,25. A raiz aproximada, isso aqui não é aproximado, tá? Então eu vou até colocar o símbolo de aproximação aqui, ó. Aproximado, não é exatamente 2,25. Vocês veem que quando bate na calculadora dá 2,23. Mas aqui nós estamos aproximando. Através desse cálculo, usando essa fórmula, nós aproximamos para 2,25. Agora vamos à raiz quadrada de 8. A mesma coisa. Coloco 8 aqui, mais, e vou pegar o quadrado perfeito mais próximo de 8. Ora, o quadrado, o mais próximo de 8 é o 9. Porque o 4 está mais distante, então vamos pegar o 9. Certo? Então, 8 mais 9 sobre 2, vezes a raiz quadrada do 9. Observe aqui, olha. Raiz quadrada do y, que é o quadrado perfeito mais próximo do 8. A raiz quadrada de 9, todos nós sabemos que é 3. Então, está aqui, 3. Certo? Então, isso aqui vai dar, vou colocar bem aqui apertadinho, 8 mais 9, 17. 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos dividir agora o 17 pelo 6. Vou colocar bem aqui essa divisão. 17 dividido por 6, certo? 17 dividido por 6 vai dar 2 aqui, né? Porque 3 dá 18, então dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 17 sobra 5. Vírgula e 0 aqui, já que não tem nada para descer. Aí eu vou colocar aqui 50 50 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Para 50 sobra 2. Aí 0 aqui. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 20. Então isso aqui vai dar uma dízima. Mas como nós queremos aproximado, então vamos tirar o sinal de igual, colocar o símbolozinho aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,23. 2,23. Ou melhor, 2,83, perdão. 2,83. Então aí está. As três formas de se encontrar a raiz quadrada de um número que não tem raiz quadrada exata, ou seja, de um número que não é quadrado perfeito, ou a raiz quadrada inexata ou aproximada. Se você espero que tenha gostado e nos encontraremos no próximo vídeo.